Graças a Deus, amados irmãos, cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Satisfação falar com vocês, seu irmão em Cristo, presbítero Reginaldo Silva. Muito bem, por meio desta, está convidando você para estar recebendo a palavra revelada do coração de Deus para os nossos corações. Disse Jesus que não somente do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso convido a você para estar recebendo a palavra revelada do coração de Deus para os nossos corações. Amados, agradeço a todos os irmãos que têm estado conosco diariamente, têm recebido a palavra revelada e também têm compartilhado com seus familiares nas rádios online, no Facebook. Maravilha, irmãos. A palavra de Deus, ela é tremenda. Sozinho não tem como fazer. Eu agradeço muito a Deus e os irmãos estão na minha oração. Os irmãos que são nossos parceiros, que têm estado conosco. Como que é isso, presbítero Reginaldo? Não tem como eu estar presente em todos os grupos, irmãos. Porque, grupo batizado que estou dizendo, porque são muitos irmãos que nos solicitam diariamente para estar no grupo dos irmãos. Não dá. Por isso eu tenho a lista de transmissão. Como funciona isso? Você manda mensagem para mim pedindo para que eu venha adicionar você nesta lista e você estará adicionando meu número aí no seu celular. E diariamente você estará recebendo a oração da madrugada, a oração da manhã, a palavra revelada e também mensagem e oração pelas famílias. Diariamente nós temos gravado esses devocionais, tem sido a benção. Nós oramos, consagrando nossa vida, jejuamos, oramos na madrugada, Deus nos dá a mensagem, gravamos e compartilhamos com os irmãos, e os irmãos são edificados por esta palavra direto do coração de Deus, e os irmãos também compartilham esta palavra para que possamos alcançar o maior número de pessoas possível. Fazemos isso, irmãos, com amor. Não existe valores, não existe remuneração, porque o maior preço já foi pago na cruz do Calvário. Jesus Cristo derramou teu sangue na cruz para que através desse sacrifício nós hoje pudéssemos viver não no tempo da lei, mas no tempo da graça. Marca aí o meu número: 12981889286. Amém? Vamos então para a palavra revelada. Abramos nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Glória a Jesus. A partir do versículo 24. Vou fazer a leitura na versão King James. Não, meus filhos, não é nada boa a fama que se divulga entre todo o povo do Senhor a vosso respeito. Se um homem comete um pecado ou falta contra o outro ser humano, os juízes poderão intervir a seu favor. Todavia, se pecar contra Deus, quem poderá interceder por ele? Seus filhos, apesar destes conselhos e advertência, não quiseram dar atenção a seu pai. O Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los. Entre mentes, o jovem Samuel ia crescendo cada dia em graça, estimava por parte do Senhor e de todas as pessoas a sua volta. Amados irmãos, tempo dos juízes. Um tempo que durou centenas de anos. E vemos aqui Samuel, cujo significado do seu nome é Deus deu. Samuel foi gerado na oração. Quando a sua mãe Ana, ela pôde entrar
na presença de Deus e pôde fazer voto ao Senhor. E naquele voto falou: Deus, dá-me um filho, porque eu vou consagrá-lo para ti. E vemos que quando Deus abençoa Ana, ela cumpre o seu voto. Aqui já vai uma advertência para você e para mim. Se você fizer um voto com Deus, cumpra o seu voto. Esta é a realidade. Nós não somos obrigados a fazer voto com Deus. Mas se você faz um voto com o Senhor, é importante que você cumpra quando Deus, então, Ele pôde te abençoar, Ele pôde honrar a sua fé. E vemos que Ana fez isso. A Bíblia vai dizer que Ana, ela concebe um filho e põe o nome de Samuel. E quando esse menino completa 5 anos, Deus mamar, no capítulo 1, vai dizer que Ana, ela leva até Siló. O que tinha no Siló? Siló era um lugar abençoado. Por que um lugar abençoado? Porque lá estava a arca do Senhor. Lá estava o sumo sacerdote Eli. Lá estava também os sacerdotes Hofni e Finéias, que eram os filhos de Eli. Bem, sabemos que a bênção arônica, a bênção sacerdotal, ela vinha na família arônica, a família de Arão. E Eli, ele era descendente de Arão. E agora este homem tinha a responsabilidade de guardar a arca. E também lá em Siló fazia o sacrifício diariamente. Tinha a lei cerimonial, onde os cordeiros eram sacrificados diariamente. Quando a pessoa pecava, ela levava o cordeiro diante do altar de bronze e lá colocava as mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessava os seus pecados, posteriormente passava a faca na garganta do cordeiro e dava na mão do sacerdote. Aquele cordeiro era sacrificado em lugar da pessoa, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, quem peca deve morrer segundo a lei. Então existia ali aquela cerimônia, uma vida santificada. Os sacerdotes tinham uma vida altamente santificada para poder servir ao Senhor com integridade. Mas o que vemos aqui, meus amados, que os filhos de Eli, eles faziam coisas erradas. O que eles faziam, o presbítero Reginaldo Silva? Existiam as mulheres ali, aquelas mulheres que cuidavam também da limpeza do local. E aqueles homens faziam abominação. Aqueles homens deitavam com aquelas mulheres. Trazendo aqui para nós, em nossos dias, um português bem claro, aqueles homens tinham relações sexuais com as mulheres lá no local proibido, irmãos. E a Bíblia é bem clara que Deus abomina adultério. E ele ouvia a respeito daquele assunto. E aquela fama, irmãos, começou a propagar para Israel que os filhos de Eli estavam profanando, que os filhos de Eli estavam em pecado. E Eli, por ser sumo sacerdote, ele tinha que tomar uma atitude mais severa, mas ele apenas prossegue em palavras. Em contraste, vemos aqui um jovem chamado Samuel. Samuel, filho de Ana. Samuel, filho de Elcana. Samuel foi consagrado lá naquele templo para poder servir a Deus. O que vemos aqui nesse contexto, irmãos? Aqueles 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, simbolizam a igreja. Samuel simboliza também a outra igreja. E nós vemos que a palavra ensinada através do sumo sacerdote Eli era proferida para Hofni e Finéias e também para Samuel. Mas o que aqueles 2 rapazes faziam? Eles pecavam, eles adulteravam. Quando o povo ia levar justamente a oferta para Deus, para o sacrifício, a Bíblia vai dizer que os seus servos tomavam antes de ser consagrada, antes de ser queimada. Eles não valorizavam o local que tinha sido colocado a vida deles. E vai dizer a Bíblia Sagrada que Deus tinha resolvido matar eles. Porque Deus, irmão, só vai honrar aqueles que honram o seu nome. Em nossos dias podemos aplicar diretamente esta palavra devido ao nosso tempo.
tem dois tipos de pessoas. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e desprezam a palavra. Para que viver uma vida de santidade? Para que viver de acordo com o que a Bíblia determina? Não. A vida é minha, eu faço o que quero. O pastor não manda na minha vida. Eu não congrego. Era esse comportamento que tinha Hófini e Finéias. Mas não se engane. A Bíblia vai dizer, carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos 6 e 7, que Deus não se deixe escandalizar. Aquilo que o homem planta, ceifará. Este mundo tem um dono. E quem é o dono deste mundo? Jesus Cristo. Deus é o dono deste mundo. O mais triste que nós vemos é que esses rapazes ouviam a advertência de seu pai Eli e zombavam, não davam ouvido. Mas nós vemos a sentença determinada. O Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los. Misericórdia, irmãos. Eu gosto muito de estar falando em Isaías 43, versículo 13, quando Deus fala assim: antes de haver dia, eu sou. Operando eu, quem impedirá? Irmãos, ninguém tem poder de tirar alguém das mãos de Deus. Mas em contraste, vemos aqui o jovem Samuel. Olha que coisa linda, irmãos. Versículo 26 vai falar assim: entretanto, o jovem Samuel ia crescendo cada dia mais. Samuel recebia a palavra de Deus aqui, meus queridos. E quando recebia esta palavra de Deus, o que acontecia aqui, meus queridos irmãos? Que ele crescia. Esse crescimento aqui na estatura física, mas também crescia espiritualmente. Samuel recebia a palavra de Deus através da vida de Eli e não desperdiçava aquela palavra. Samuel ele tinha temor na presença de Deus. Samuel já vestiu o éfodo de linho. Samuel ele tinha amor pelas coisas de Deus. E por causa disso, nós vemos na Bíblia Sagrada que Samuel vivia diferente daqueles homens de Hófini e Finéias. Da Samuel, ele ainda era jovem, mas ia crescendo. Olha aqui o crescimento de Samuel. Ia crescendo cada dia mais em estatura, em graça e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. O que vemos aqui? Que Samuel crescia. Ele crescia fisicamente. Ele crescia em agradar a Deus. Ele crescia também em agradar as pessoas. O que vemos mais tarde? Que o Hófini e Finéias foram mortos pelo Senhor. O que vemos que aconteceu com Samuel? Samuel tornou, primeiramente, profeta de Israel. Samuel tornou sacerdote de Israel. Samuel tornou juiz de Israel. O que mais Samuel fez, presbítero Reginaldo Silva? Samuel, ele pôde ungir o primeiro rei de Israel e o segundo rei de Israel. Samuel tornou uma referência para a nação de Israel. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, é aquele que serve ao Senhor com integridade. Não se engane, a parte do mundo, viva imensamente para Deus, porque Deus ele abate os soberbos, mas exalta os humildes. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos. Abraço.